Olá pessoal, bom dia. Estamos de volta com o nosso canal, trazendo um probleminha aí para vocês, né? O colega me passou essa questão, o filho dele está com muita dificuldade para resolver uma equação do primeiro grau e a gente vai mostrar aqui como resolver uma equação do primeiro grau. É muito simples, muito prático, a gente só precisa saber interpretar a questão e saber usar a linguagem matemática nessa questão para poder montar a equação do primeiro grau, beleza? Então, vamos lá. O triplo de um número, a gente vai ter que transformar isso aqui numa linguagem matemática, ok? Mas o seu dobro, também teremos que transformar isso aqui numa linguagem matemática. É igual a 185. Qual é esse número? Vamos lá, primeiro passo. A gente tem que montar a equação do primeiro grau. Eu vou ter que transformar o triplo de um número em uma linguagem matemática e o dobro desse mesmo número em uma linguagem matemática. Quando eu digo triplo de um número, eu não sei qual é esse número, mas eu sei que é ele 3 vezes. Então eu vou usar uma variável, eu vou usar a variável x para representar esse número, certo? E montar a linguagem matemática. Então quando eu digo triplo de um número, eu estou dizendo 3 vezes esse número. Como eu vou chamar ele de x, eu vou dizer 3 vezes x, 3x. O dobro de um número, a mesma coisa. Eu vou chamar ele de x. Como eu digo o dobro, eu estou dizendo 2 vezes. Então vai ficar 2 vezes x, que é 2x. Então o triplo de um número vai ser 3x. O dobro de um número vai ser 2x. Bom, primeiro passo. Representar, né, esses termos, né, essas expressões de triplo de um número e dobro de um número em linguagem matemática. Então, o triplo de um número eu vou chamar de 3x e o dobro de um número eu vou chamar de 2x, beleza? Agora a gente já pode montar, porque eu sei que o triplo de um número, 3x, mais o dobro de um número, 2x, é igual a 185. Eu já posso montar a equação do primeiro grau com essas informações. Pronto, esta pergunta, né, esse texto aqui, essa questão, ela foi representada na linguagem matemática. Triplo, 3x, mais o dobro, 2x, igual a 185. Aí vem a pergunta, qual é esse número? O que é que eu tenho que fazer para resolver essa equação do primeiro grau? Primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver os cálculos que existem nessa equação. Eu estou vendo aí que existe um cálculo de adição. 3x mais 2x. Se eu tenho 3x mais 2x, eu vou ficar logicamente com 5x. Então 5x vai ser igual a 185. Então tá aí, pessoal. 5x é igual a 185. Ok? Existe uma regrinha matemática que quando você tem um número de um lado da igualdade e quer passar esse número para o outro lado da igualdade, a gente passa com o sinal contrário, certo? A gente passa com o sinal contrário. Se o número está somando de um lado, quando ele for para o outro lado da igualdade, ele vai com o sinal contrário, que é o sinal da subtração. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, essa regra é muito básica para quem vai resolver uma equação do primeiro grau. Então a gente tem que saber dessa regra. O número está de um lado da igualdade, vai passar para o outro, ele passa sempre com o sinal oposto, ou seja, sinal contrário. Beleza, mas vamos lá. Uma regra da equação do primeiro grau, a gente tem que isolar letras de um lado da igualdade, ou seja, variáveis, que no caso aí é o x, e números do outro lado. Então, a gente vai isolar o x, vai deixar o x de um lado e o que for de número jogar para o outro, né? O 85 já está do lado direito, a gente vai fazer o quê? Vai jogar o 5 para cá. Então o 5 ele está multiplicando o x. Quando ele for para o outro lado da igualdade, ele vai com o sinal contrário. Qual é o sinal contrário da multiplicação? O sinal contrário da multiplicação é a divisão. Então o 5 vem para cá dividindo o 185. Beleza? Vai ficar x é igual a 185 dividido por 5. Então, ficou x igual a 185 dividido por 5. Beleza? A gente sabe que uma fração representa sempre uma divisão. Então, 185 dividido por 5 vai dar o resultado desta questão que nós iniciamos esse vídeo. Então, x é igual a 185 dividido por 5,
que é igual a 37. Então, se você pegar 37, multiplicar por 3, multiplicar por 2 e somar, vai dar um resultado de 185. 3x vai dar 111, 2x vai dar 74, então 111 mais 74 igual a 185. Pessoal, então é assim que a gente resolve a equação do primeiro grau, né? Não é difícil, muito tranquilo, é só saber deixar letras de um lado e números do outro, e quando for jogar o número para o outro lado da igualdade, sempre jogar com sinal contrário. Está multiplicando, passa dividindo. Está somando, passa subtraindo. Beleza? E no final você vai achar o resultado. Se quiser tirar a prova, é só onde tiver x, você colocar 37 e você vai ver que a conta vai dar correta. Vai estar correta. Beleza? Valeu, galera. Um abraço, boa sorte, bons estudos e até a próxima.